No silêncio da mata, se podia ouvir um som distinto, um som de algo queimando. Logo que se aproximava, podia sentir o cheiro da carne queimando. Pim, sentada em frente à fogueira, via o corpo de um de seus discípulos que não obteve desempenho satisfatório ser extirpado desse plano. Para ela, os fracos não tinham nenhuma chance, embora ela se sentisse segura e confiante para fazer o que bem entendesse. Alguém estava indo ao seu encontro. Desde o momento que o estranho entrou no círculo que delimita a área de proteção de Pim, ela já estava ciente de sua invasão. Ela o havia esperado pacientemente por todo esse tempo. Ela esperou que ele viesse a seu encontro. Quanto se passou? Quanto ele havia evoluído? Pim podia sentir que sua aura era diferente. Ela vira seu rosto e sorriu para seu velho conhecido. Depois de tanto tempo, Ki finalmente volta a se encontrar com Pim. Visivelmente diferente, o rapaz mostra um ar mais maduro, de quem aprendeu muito. Tatuagens podem ser vistas em seu corpo, e seus olhos brilham em um tom reluzente. Pim ficou surpresa ao ver Ki. Não achava que ele evoluiria tanto. Ambos se encaram por um tempo. Pim estava na sua forma de gigante. Ficou nessa forma porque sabia que Ki estava vindo, mas parece que o rapaz não ficou impactado com sua forma. Pim imaginara que Ki havia de se encontrado com vários seres gigantes. Não adiantava mais usar essa forma para intimidar o rapaz. Sem dizer uma palavra, Pim, Ki saca sua lâmina e desfere um golpe em direção a ela. Ela, na mesma velocidade, retira sua lâmina e responde se defendendo. Pim reparou que Ki estava muito mais forte e rápido do que quando saiu daqui, algo impossível de se obter só com a espada. Ela lembrou que ele disse que recebeu treinamentos. Estava ansiosa para ver o quão forte Ki ficou. Em uma bela coreografia de espadas, ambos trocam golpes devastadores e rápidos. Ki sentia o impacto de cada golpe desferido por Pim. Ela era um monstro muito forte. Qualquer vacilo de sua parte e ele seria fatiado. Pim também reparou na força do seu antigo aprendiz. Era algo sobre-humano, além do que ela havia lhe ensinado. Estava feliz, porque essa luta não seria entediante. Ao longe, um ser observava a luta, acompanhava cada movimento de ambos. Nin, o superior e mestre responsável pelos leoníneos, estava vendo o desempenho de sua subordinada. Pim havia de causado problemas recentemente, e com o histórico de rebeldias, não podia ficar sem vigilância. Mas não foi por isso que ele estava lá esse dia. Ele sabia que hoje seria diferente. Seu senhor o avisara e ele atendeu o chamado. No mesmo momento, Nin se vira e com um ar de segurança fala a um terceiro espectador. Nin sabia da presença de Light atrás dele, mas aquilo não era um simples espetáculo. Algo não estava certo. Nin responde a Light que ele estava em uma frequência diferente. Ele estava alterando o tecido da realidade espaço-tempo por intermédio de um ser altamente superior. Light não estava em carne e osso ali, mas foi entregue a esse momento em espírito. A sua frequência era com a assinatura do passado. Light estava vendo o futuro. Rapidamente, Nin se vira e fala a Light que não entende como ele conseguiu viajar tão para o futuro, já que até mesmo aos anjos, djinns e demônios é altamente complicado o fazer, principalmente sem permissão. Mas se ele estava ali, alguém muito poderoso o queria lá. Nin aponta para trás de Light e fala: "Você não é o único que veio até aqui hoje. Olhe atrás de você, caro Light."
Light se vira e rapidamente se surpreende. Uma parede de fogo vivo se formou atrás dele. 3 esferas brilhantes queimavam e observavam tudo o que acontecia nesse período temporal. Light se sentiu extremamente pequeno e insignificante perto daquele ser. Ele sabia que era o Lorde das 3 esferas. Light é interrompido de seu sono e acorda assustado em sua cama. Não sabia quando um ser superior o revelaria algo, e pelo jeito o Senhor das 3 esferas o estava observando de perto. Ele se levanta ainda desorientado e reconhece sua própria casa. Estava a salvo, mas tinha entendido o recado. Onde quer que a história do rapaz que fosse, quem controlava os cordões era o Jim.